Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia Municipal. Uma intervenção breve nesta segunda fase do período antes da ordem do dia. Sobre o conjunto de questões que foram suscitadas pelos Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, tomei nota, irei verificar a evolução dos respectivos processos de modo a poder informar com fundamento aquilo que se passa. Mas posso dizer que, por despacho preferido esta semana, foi validada a avaliação dos terrenos necessários para a ampliação da escola das Lameiras, da Escola de Sernás. E esse o trabalho que estamos a fazer, tal como nos comprometemos. Aprovada a avaliação, está agora na reta final a negociação da aquisição dos terrenos, ao mesmo tempo que está a ser desenvolvido o projeto de arquitetura e de execução, que, como já antes disse, será semelhante àquele que adotámos com grande sucesso e boa qualidade no Loreto. E, portanto, essa é a informação que posso dar. Os outros detalhes sobre tapetes e essas coisas para ir me informar no serviço, e hoje, pelo facto de ter reunido durante toda a manhã e o princípio da tarde o Conselho Intermunicipal, não tive a oportunidade de saber antecipadamente as questões, pelo que não pude recolher informações. Estamos na primeira reunião da Assembleia Municipal, que ocorre depois da morte de João Ataíde das Neves. O Dr. João Ataíde, como é sabido, foi Presidente da Câmara da Figueira da Foz, além da atividade profissional como juiz, foi um homem dedicado às causas de Coimbra e de sua região. Foi Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, onde, aliás, me sucedeu. Fui o primeiro instituidor e ele sucedeu-me. E fê-lo com brilho, com mérito, com empenhamento, dedicação, com bondade. Depois foi secretário de Estado e deputado. Morador de Coimbra. Aliás, o nosso Conselho, a nossa cidade, tem um privilégio raro. Penso que é a cidade do país onde vivem mais presidentes de Câmara, que é um bom augúrio. Poderíamos contá-los, mas não bom augúrio. Quer dizer que a nossa cidade tem, contrariamente àquilo que alguns pensam, uma grande capacidade de atratividade de moradores nas mais diversas funções, nos mais diversos exercícios, incluindo os da cidadania. Ele é merecedor da nossa homenagem e gratidão pela sua partida, prematura, não é qualquer partida, mas, sobretudo, na circunstância em que ocorreu perante a Assembleia Municipal de Coimbra. Quero manifestar, obviamente, a grata memória que tenho das convenções e também das contenções e, igualmente, das discussões que tivemos. Uma delas, aliás, que resultou racionalmente ganhadora, tem a ver com o aeroporto. Isto é quase como aconteceu no princípio do século XX com a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Acho que foi Fernando Pessoa que criou esta mensagem publicitária, e é notável que eu possa dizer hoje aqui que há mais entusiasmados que comigo partilham esta ideia. A região centro de Portugal precisa de uma infraestrutura aeroportuária que tenha capacidade operacional, que sejam arredados os vírus, claro, que contaminam sempre e são um perigo permanente, mas que tenha uma infraestrutura aeroportuária para uma alavanca do desenvolvimento. As razões da localização são conhecidas, são avaliáveis. É possível fazer um aeroporto internacional no aeródromo municipal de Bisseia Barreto. Estamos, aliás, a adquirir os terrenos necessários para ampliar a pista até ao limiar necessário, racional e economicamente aceitável. E esses processos estão a decorrer. Estão a decorrer os processos de requalificação das infraestruturas de apoio à operação aérea no aeroporto / aeródromo municipal de Bisseia Barreto. Todavia, pelos estudos desenvolvidos, ao ter constatado que os estudos indicavam que
a extensão da pista era mais cara, as soluções técnicas eram dispendiosas, assumi o bom senso de pedir estudos de localizações alternativas que servissem o mesmo território, isto é, a região centro. Não somos daqueles que querem o aeroporto no seu quintal. Aliás, alguns, como se nota com outras terras, outros territórios do nosso país, não o querem sequer próximo do quintal. E lá terão as suas razões, cujas eu respeito e sobre as quais me não pronuncio. Porquê? Pelas funções que desempenho e por decoro. Como sabemos, ao longo do tempo, há N localizações do aeroporto internacional, da ampliação ou substituição do aeroporto de Lisboa. E enquanto isso se discute aqui, para vos dar apenas duas anotações sobre tão importante problema, sobre uma questão estratégica para a região centro de Portugal, só para lembrar que já foram muitos os estudos, muitas as desavenças, muitas as perseguições, muitas as acusações, algumas irresponsáveis, outras, saber se há um dia, para uma questão que parece uma coisa leviana. Não é. Não é. Recordar-se-ão os da minha idade que em Macau, quando estava a sua administração portuguesa, foi empreendida a construção do aeroporto. Andou 12 ou 13 anos em construção, em desavença, em processos judiciais, em coisas das mais diversas, não vale a pena aqui trazer. Mas estou sempre por memória. Mas ele fez-se. No dia em que foi transferida a soberania de Hong Kong para a República Popular da China, o presidente da China declarou que daí a 5 anos estaria feita nas imediações de Macau uma grande cidade. Lá existe 5 milhões de habitantes, Zhuhai, ou Zhuhai, a seguir às portas do cerco. Para Hong Kong seria feito um novo aeroporto para inaugurar daí a 1 ano. Eu estive na inauguração do aeroporto de Hong Kong. Foi feito em 1 ano. É dos mais avançados do mundo e foi feito em 1 ano. Pode dizer-se que haverá várias justificações para isso. Organização de trabalho, dedicação, determinação, adoção de estratégias, execução de estratégias, sem titubear. E ele está a funcionar. Mas voltando aqui à nossa terra, continuamos a trabalhar para a criação, construção de um aeroporto, para a operação aeroportuária internacional, destinada e a partir da nossa região. Acontece que as localizações possíveis estão estudadas, mas não são divulgadas para evitar aquilo que noutros sítios pode ter acontecido. Eu digo pode, para ser bondoso, pode ter acontecido, que é a especulação imobiliária que vai ocorrer evidentemente atrás disto. Não são segredos de Estado, não são classificados para isso, são estudos, e os estudos valem o que valem, mesmo valem os sorrisos das hospedeiras que lá virão prestar serviço. Mesmo isso. É um trabalho que se quer, que vai perdurar, que vai marcar, tal como há muitos anos, outros antes de nós fizeram, que foi construir a pista que existe em Sernach, Antanhol, chamado hoje o Aeródromo Municipal Bissaia Barreto. E isso é importante, porque é um espaço de abertura ao mundo, é uma fronteira, é uma porta de chegada e de partida, que é essencial para o desenvolvimento socioeconómico de Coimbra e sua região. As razões são conhecidas, foi estudado o espaço para servir a um tempo de distância de 1h/100 km, que é a bacia demográfica crítica e essencial para a sustentabilidade do aeroporto. Sabemos que contraria interesses económicos preponderantes, muitas vezes, demasiadas vezes, aliás, interesses económicos que vão para além do Estado português, que vão para além das fronteiras portuguesas, que vão para além, que vão até aos sítios onde os fundos de capital que investem nas privatizações da ANA e outras, nos interesses económicos que associa, que não ponham em dúvida a sua natureza, mas que às vezes parece coisa feia. Parece. Nós estamos fora disso, porque a localização que foi estudada é para ser possível construir um aeroporto para a operação internacional fora da área de exclusão que é determinada pelas servidões militares e civis que foram instituídas pela privatização da ANA e em que, por acordos internacionais, com a criação das operações militares a partir de Montreal, que estão também a norte em São Jacinto.
há uma fatia do território nacional que está liberto desse monopólio que foi concedido pela privatização da ANA e de outros serviços. Claro que nós estamos a contestar uma tentação que existe de se fazer o hub de Madrid e a partir de Madrid todos lá irem bater. Veja-se o que passa hoje com as viagens, por exemplo, do Brasil para a Europa, que numa boa parte, salvo aquelas que são operadas para Lisboa pela TAP, poucas operadoras vêm diretamente do Brasil, por exemplo, que não a Madrid e depois fazem a distribuição daí para outros sítios. Somos contra, mesmo, isto sem eufemismo, somos contra a tentativa que existe de centrifugar a importância do aeroporto Sá Carneiro, de o passar a aeroporto regional. Somos contra. Estamos preocupados com aquilo que se detecta como interesse de alguns interesses económicos instalados a nível europeu e não só, de transformar o aeroporto de Faro num aeroporto regional e de ter o aeroporto General Alberto Alegado como um serviço de apoio ao hub de Madrid. Somos contra, naturalmente. Sendo assim, temos a oportunidade, não contesto, da minha parte não ouvirão isso, outras soluções, mas tenho consciência de que a solução que apresentamos ao Estado, ao Governo, é a solução mais construtiva, economicamente mais racional, não precisa de pontes, não vai precisar de construção de autoestradas novas, precisa de umas escassas centenas de metros de requalificação de rede viária de acesso à função ao transporte ferroviário que existe nas imediações deste território para onde defendemos a localização do aeroporto. Fazemos isto sem preconceito, com humildade, sem sobranceria, mas com bondade enorme a compreender todos aqueles que nos ofenderam e tentam ofender, e eu espero que continuem a fazê-lo, por causa do aeroporto. Os que põem os tais aviões pendurados na secretária. Mas isso não é relevante. Isso é a espuma daquilo que interessa. O interesse regional é termos, para servir 1,5 milhão de habitantes, pelo menos, uma infraestrutura aeroportuária de operação internacional que permita que um cidadão morador ou que vá trabalhar a 100 km de distância ou a 1 hora de distância, que vá trabalhar ou que vá para a sua casa a partir deste centro de operações, fundamental nos tempos de hoje. Com alguns riscos, claro. Há interrogações que são legítimas. Hoje, face ao problema do vírus que anda por aí, isto será bom. Continuo a pensar que será bom. Porque a ciência vai nos ajudar a debelar as preocupações que hoje todos temos, porque a nível universal há um outro conceito das comunicações, da proximidade, da mobilidade das pessoas. Em geral, a conquista do espaço Schengen é uma coisa notável, mas se for suspenso o tratado Schengen, há dúvidas legítimas de ele poder vir a ser reposto democraticamente pela evolução que aconteceu em alguns países da União Europeia. Há dúvidas, são dúvidas legítimas. Mas se isso acontecesse, nós estaríamos a fechar fronteiras, a fechar caminhos, comunicações, proximidade, cooperação, tolerância, tudo isso. E estaríamos provavelmente a sustentar alguns movimentos políticos oportunistas, fascistas, não haja medo de dizer o nome, racistas, não haja medo de o dizer, de poder bloquear a liberdade de circulação. Foi uma das conquistas importantes quando nós discutimos a Europa das regiões, a construção europeia, o espaço aberto de circulação de pessoas e mercadorias, de bens, de interoperabilidade da sociedade portuguesa e das sociedades do mundo nos mais diferentes níveis e funções. Continuo, portanto, a defender que esta é uma opção estratégica de Coimbra e sua região. A que portas bater, todas que seja necessário, e isso é importante. Quantos mais combatentes tivermos nesta causa, mais próximo é o alcance do resultado desejado. Eu não tenho nenhum problema, nem nenhum ciúme em ter ao meu lado outros porta-bandeiras. São bem-vindos. E eu fico feliz por tê-los comigo.
porque passei o caminho em que estava quase sozinho, quase, mas quase muito entre aspas, estava bem acompanhado, isso é bom, e é importante fazermos esta caminhada, mas não devemos fazer a afirmação do nosso objetivo contra os outros. Mas não podemos deixar de observar que Montijo, por exemplo, fica mais de 150 km a sul de Lisboa. Isto é, fica mais de 150 km mais longe do aeroporto, ou melhor, das cidades, do sítio onde as pessoas vivem. Por exemplo, de Coimbra, mas não só de Coimbra. Não podemos esquecer que problemas de circulação, de comunicações, para norte, trazem problemas de tempo de distância que dificultam a mobilidade das pessoas. Ora, o conceito de abertura ao mundo da mobilidade foi desde Jacques Delors, pelo menos que me recordo, foi um conceito da liberdade. Mobilidade e liberdade são essenciais e têm a ver com condições técnicas, condições operacionais para que as pessoas possam ter a sua liberdade. Vai longe já o tempo em que, nas nossas aldeias, sempre que aterrava um avião, isso era notícia, havia uma esplanada, uma varanda, para se ver chegar o avião. Já vai hoje o tempo em que cada pessoa da nossa aldeia, que é para os Brasis, ou para as Franças, para o Bidonville e outros sítios, toda a aldeia se deslocava do autocarro para se despedir ao aeroporto daquele conterrâneo que ia viajar para muito longe. Hoje não é assim. Hoje estamos bem próximo. Aumenta os riscos, aumenta, obriga a maior determinação, obriga, aconselha a toda a ponderação para que as soluções sejam realizáveis e depois a comunidade beneficia disso. Falando de comunicações, numa viagem hoje com o Conselho Municipal reuniu em Mortágua e a viagem foi mais longa do que era expectável. Lá está o tempo de distância. A distância são 35 ou 40 km, é já ali ao lado, mas a verdade é que o tempo de distância é muitíssimo grande. Porquê? Porque há atrasos injustificáveis e inaceitáveis nas obras que foram adjudicadas para a requalificação do IP3. Recordo que foi todo este processo envolvido para que a ligação tenha um perfil de autoestrada, para que se aproxime Coimbra, Viseu e as terras circunvizinhas a servir, e não é compreensível tanto atraso, tanta delonga na execução, na concretização desta obra, que oferece, que evidencia um enorme e preocupante risco de segurança para quem nela circula. Desta tribuna, para quem nos ouvir, é importante que o Governo continue atento e ativo para que se concretize com a máxima urgência a requalificação do IP3 em perfil de autoestrada sem portagens. Foi esse o compromisso. É por ele que continuaremos a bater-nos. Não aceitamos aquilo que parece ser uma chantagem de algumas empresas que legitimamente ganharam os concursos das empreitadas, façam chantagem com outras obras que eventualmente tenham ganho por concurso público, segundo as regras, como são, por exemplo, as do Metro Mondego. Não é aceitável. E aí, os responsáveis do Governo ouviram da minha voz que tentativas de extorsão ou de uso desviante de direitos e deveres é inaceitável. Um dos incidentes, uma das litigâncias que existe com o Metro Mondego tem exatamente a ver com uma coincidência. É que uma empresa cuja placa vi num dos troços da requalificação do IP3 é a mesma que está a litigar em Coimbra por causa do Metro Mondego. Basta, salvo seja, chega para quem gostar, é melhor dizermos que não se pode continuar quase a gozar, a glosar, a usufruir da virtuosa situação de atacantes de Coimbra. Não pode continuar a tolerar-se isto. E tem de ser repelido. E quem quiser lutar por Coimbra tem as causas aqui evidentes. E basta estar do mesmo lado da trincheira e combater com seriedade para a solução dos problemas das pessoas. O IP3 hoje não tem condições de circulação, é inadiável a intervenção forçada, de forma legítima, mas forçada, para que acabe aquele flagelo. Sr. Presidente, Srs. Membros da Assembleia Municipal, além da comunicação escrita que apresentei, eu gostaria de dar conta que há sinais de esperança virtuosos que importa assinalar. Um deles que destaco é o facto
dos 19 recrutas que selecionámos para reforçar a Companhia de Bombeiros Sapadores, dos 19 que frequentaram na sua formação profissional a escola superior respectiva, tiveram as mais altas classificações e, portanto, aqui publicamente para a Assembleia Municipal quero manifestar o meu gosto e reconhecimento ao júri que os selecionaram, porque eles tiveram as melhores notas de todo o curso de recrutas de bombeiros sapadores. Todos, o que é notável. Esse é o aspecto. Ontem foram a outro os contratos de trabalho definitivos. É importante. Também, na última reunião da Câmara, aprovámos a abertura de um novo concurso para recrutamento de mais 15 pessoas, bombeiros sapadores, para esta importante missão que de proximidade acompanhamos e que queremos que façam a sua atividade com profissionalismo, com capacidade, com qualidade. Porque isso é bom para Coimbra e bom para a sua região. Não refretamos a ajuda sempre nos é pedida de outros municípios, mas a nossa Companhia Municipal de Bombeiros Sapadores tem uma capacidade humana e técnica de alta qualidade que importa reconhecer. E vamos reforçá-la. Também do Sistema de Mobilidade de Mondego, finalmente, parece que vemos a luz ao fundo do túnel. A abertura do corredor entre a via central, projetada nos anos 60, 1961 mais concretamente, e até a ligação até à Rua da Sofia, finalmente está aberto o concurso público internacional para criar o prédio ponte que permite esta ligação entre a Rua da Sofia e a Avenida Fernão Magalhães através da via central. É um passo importantíssimo, porque é a primeira obra que esta empresa, criada há longos anos, empreende em Coimbra. E, portanto, mas de modo que enalteço, não deixo de registar, por memória, os factos. Esperamos todos, que esta empreitada corra bem, sem incidentes e que não haja nenhum desmoronamento antes. Mas também quero dizer para a Assembleia Municipal, que é a primeira instância onde pronuncio neste sentido, que qualquer tentativa de arrancamento das linhas, passa a expressão, entre Coimbra A e Coimbra B, só será autorizada pela Câmara depois de estarem em Coimbra os veículos de transporte do Sistema de Mobilidade de Mondego. Só estando eles em Coimbra é que poderemos autorizar isso. E talvez legalizar finalmente, ao fim de quase um século, aquilo que é conhecido como a Coimbra A, ou Estação Nova, que até hoje não foi aprovada pela Câmara Municipal e, portanto, estamos em tempo de pôr as contas em dia, de acertar os projetos, o urbanismo, etc. Mas, correndo tudo bem, quero deixar de novo claro, para que todos fiquem cientes que comigo só serão permitidas os arrancamentos da linha que liga Coimbra A e Coimbra B, estando em Coimbra as máquinas, os veículos de transporte de passageiros do Sistema de Mobilidade de Mondego para garantir que essa operação se faz. Ninguém pense que podem repetir o que fizeram miseravelmente, que é um lucro de facto, ao arrancar as linhas da Lausanne, que hoje é uma questão inultrapassável. É um dado, é um facto inultrapassável. Não se consegue, não há condições para instalar os carris na linha da Lausanne. Como, do ponto de vista dos estudos, a articulação dos transportes em Coimbra, com acesso a um espaço fulcral que é a zona da Praça da República, o Polo 1 da Universidade, e essencial que é a ligação e o serviço à zona dos hospitais da Universidade de Coimbra, portanto, obviamente que não será minimamente aceitável qualquer intento de arrancar as linhas ou de substituir Coimbra A, enquanto não estiver feita uma nova Coimbra B, melhor dito, substituir o apiadeiro de uma estação central ferroviária, devidamente interligada com as outras componentes de transporte público e os veículos de transporte chegados a Coimbra. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado. Senhores deputados,